Olá, muito obrigado a você que está novamente acessando o nosso Facebook, ou o nosso site, ou o nosso canal, o Cubo Notícias, pelo YouTube, e assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN desta sexta-feira, pois é, já estamos em mais um final de semana, né? Hoje, dia 12 de abril de 2019. Agradeço você sempre pelo seu acesso, agradeço você sempre por estar nos assistindo. Ainda mais, né? Hoje é sexta-feira, coisa bacana, né? Sexta-feira requer aquele momento que você esteja com seus amigos ou com a sua família, fazendo um happy hour, né? Tomando aquela cervejinha, um refrigerante ou um suco, né? E assistindo o nosso Jornal OCN, né? Você pode assistir pelo celular, pode jogar lá na televisão, se a televisão, né, recebe sinal de internet, a televisão Wi-Fi, né? Aí você vai assistindo ali com os seus amigos e aí você pensa, você assiste, ouve as nossas notícias, assiste as nossas notícias, ouve os nossos comentários, pensa, reflete e chega à conclusão. O Wellington tá certo nisso? O Wellington tá errado nisso? Mais ou menos. Enfim, o importante é que você seja induzido ou induzida ao pensamento, à reflexão das coisas. E eu vou começar o nosso Jornal OCN de hoje levando você ao momento de reflexão. Você é contrário ou você é favorável à reforma da Previdência? Muitas vezes você é favorável, né? Mas você sabe como isso pode afetar você? Eu vou dar uma informação para você pensar e você tira a sua conclusão. Você tira a sua conclusão se você acha que vale a pena ou não a reforma da Previdência como está sendo apresentada hoje, tá? Ah, pode ser uma reforma mais amena, então. Tá bom. Então tem que amenizar a proposta. Tem muita coisa aí que você pode não saber. Eu também não sabia. Mas que pode mexer com coisas que não tem a ver apenas com a Previdência. Por exemplo, você sabia que a reforma da Previdência pode mexer, pode alterar a regra para o fornecimento de medicamentos pelo SUS através de decisões judiciais? Por exemplo, aquele medicamento difícil, caríssimo, que o SUS não fornece, e você não tem condição de comprar. Você entra na justiça, porque está na Constituição que o brasileiro tem direito à saúde e ao tratamento de saúde garantido e pago pela União. Está na Constituição isso, não está? A Constituição te garante o direito à saúde, ao tratamento de saúde, o acesso aos tratamentos de saúde. Aí você entra na justiça para requerer que se faça o direito, né? A Previdência vai poder mexer nisso. Vai poder dificultar amanhã ou depois você, alguém da sua família, pode requerer, pode precisar de um medicamento de alto custo que o SUS não forneça. Aí você vai lá, entra na justiça, como deve ser, e com a reforma da Previdência aprovada, a justiça pode ficar de mãos atadas. Tá aqui, ó. Tá na Folha de São Paulo. Ah, pelo amor de Deus também, não vem com aquele papo de que a Folha de São Paulo é comunista, a Globo é comunista, o Globo tá... A gente não tá falando de política, a gente tá falando da reforma... Tá, tem a ver com a política, tem a ver com o presidente, né? Foi o presidente que apresentou. Mas vamos deixar de lado o quesito partidário. E se fosse o PT que estivesse apresentando essa proposta? Pense nisso. Se fosse o PT. Ah, agora eu concordo, é o Jair Bolsonaro que está apresentando. Beleza. E se fosse o Lula? E se fosse a Dilma?
eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. E se fosse o Temer? E se fosse lá atrás o Fernando Henrique? Então esquece o partidarismo e pense em você. Esquece o partido político. Esquece o presidente que está lá. Pensa em você, meu amigo e minha amiga. Quando foi que algum político, estou falando de todos, quando foi que algum político fez alguma coisa para beneficiar você? Ei! Ah, mas beneficiou. Mas pode ter certeza. Beneficiou 4 ou 5 vezes mais a classe política ou empresarial. Então pense nisso, ó. Vou para a notícia. A reforma da Previdência, se aprovada com o texto original, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro do PSL, pode reduzir a distribuição de remédios a pacientes da rede pública de saúde obtidos com decisão judicial. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, com novas regras para aposentadorias e pensões, deverá limitar a judiciação da saúde. A presença das sentenças sobre os orçamentos de municípios, estados e União aumenta ano após ano. Esse custo extra desafia o equilíbrio das contas públicas. Desafia nada, a gente paga imposto pra caramba, é só parar de roubar que sobra dinheiro, né? No ano passado, segundo os dados do Ministério da Saúde, foi gasto 1 bilhão e 400 milhões de reais pela União com medicamentos e tratamentos por determinação de justiça. A proposta de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, esse cidadão aí, viu? Ele altera o parágrafo do artigo 5º, 195 da Constituição. Parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Retificando aqui, altera o parágrafo 5º do artigo 195. O trecho trata do orçamento da Seguridade Social, que abrange saúde, previdência e assistência social. Nenhum benefício, e diz o seguinte, ó, abre aspas, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por atos administrativos, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total, diz a PEC. A nova redução inclui na Constituição os termos por ato administrativo, lei ou decisão judicial. Esse arranjo, segundo especialistas, vai poder sim dificultar o acesso a remédios em tratamentos. Embora tenha o apelido de PEC da Previdência, o texto abarca a judiciação da saúde, afirma Roberto Dias, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Para ele, esse trecho é inconstitucional. Porém, o relator afirma que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, já deu aval ao texto. Ao se dizer que uma decisão judicial não pode ser proferida sem fonte de custeio, está se violando a possibilidade de acesso à justiça. Essa é uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada na Constituição, afirma Dias. Tá aí, pessoal. Para você pensar. Essa é para você pensar. E se você precisar, de um medicamento através da justiça, porque o SUS não fornece, ou porque é muito caro e você não tem condições, que você seja favorável à reforma da Previdência. Talvez não seja melhor você começar a entender melhor e pedir aí uma adequação dessa reforma da Previdência. A reforma da Previdência, para ser ideal, deveria reduzir teto de salário pago a juízes, desembargadores. Aliás, o que tem de desembargador defendendo reforma da Previdência, né? Tirar auxílio moradia de desembargador, de juízes, auxílio paletó dos deputados e senadores, diminuir a verba de gabinete dos deputados e senadores, do próprio presidente, de governadores. Aí que tem que ser feita a reforma.
Cobrar imposto de quem tem jatinho, helicóptero, lancha, barco, iate, jet ski. Esse povo aí não paga impostos sobre esses veículos, você sabia? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pois é, pessoal, é isso que a gente tem que exigir. É essa reforma que tem que ser feita. Agora, dificultar o acesso a medicamentos, ninguém toma remédio porque gosta, porque quer. Ninguém vai exigir medicamento na justiça porque achou bonitinho. Aí existem algumas pessoas aí, né, por exemplo, mega empresários que aprovam a reforma da Previdência. Será que nós, cidadãos comuns, somos tratados iguaizinhos os mega empresários? Vou citar um exemplo para você. Você vai financiar uma casa, né? Você vai financiar uma casa. Sabe qual é o prazo de financiamento que tem para você? 30 anos para você pagar empréstimos. Você tem 30 anos para pagar um empréstimo, se você não tem uma casa. Se você tem mais de 63 anos, o prazo máximo que você consegue é de 17 anos para pagar o seu empréstimo. Agora, empresários como o senhor Luciano Hang, que é o dono da Havan, ele conseguiu na justiça um prazo de 115 anos para pagar multa, né? E ele é um empresário com problemas no fisco, segundo matéria do jornal El País. Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e apoiador do candidato Bolsonaro, conseguiu facilidades bem diferentes de nós, cidadãos comuns. Ele conseguiu 115 anos para pagar multa junto ao fisco, segundo a reportagem do jornal El País, um dos maiores jornais do mundo. E um dos que mais defende o capitalismo. Então não tem como você falar que está fazendo matéria com tendência comunista, socialista. Assim. Não. A reportagem do jornal El País diz que Luciano Hang tem problemas com a justiça envolvendo a Havan, né, que começaram desde 1999, quando a Procuradoria da República, e isso é público, é documento público, lá de Blumenau, deflagrou uma operação de busca e apreensão na empresa, que resultou na autuação da Havan em 117 milhões de reais pela Receita Federal e 10 milhões pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Isso é público. Isso é público. Aí vem o senhor Luciano Hang e fala: não, eu não tenho dívida nenhuma, olha aqui o papel. Ele pega o papel e faz isso aqui, ó. Não, tá aqui o papel. Tá dizendo que eu não tenho dívida nenhuma. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você tá conseguindo enxergar daí? Daí? Onde você tá conseguindo enxergar o que tem aqui no papel? Não tá, né? Olha aqui minha certidão de débito. 115 anos para pagar dívida. Tá aí, portanto, ó, 117 milhões pela Receita Federal, mais 10 milhões pelo Instituto Nacional de Seguro Social. São 127 milhões. O cara tá, com o perdão da palavra, defecando dinheiro. Ele é bilionário. Precisa de 115 anos para pagar essa dívida? A autuação foi considerada a maior já realizada pela Receita Federal até então. A empresa recorreu a um financiamento da dívida por meio do Refis e obteve esse prazo estimado pelo Ministério Público Federal à época de 115 anos para quitar a multa. E você que faz o empréstimo para fazer a sua casinha, tem 30 para pagar. E com a taxa de juros, ó, lá em cima. Por aqui o senhor Luciano Hang passou por Refis, que é o refinanciamento de crédito. Com certeza, foi uma renegociação. A taxa de juros que ele vai pagar dessa dívida, ó, vai ser minúscula. Porque ele passou pelo Refis. Ele fez acordo. Então pense bem. Se o que os mega empresários estão defendendo vale para você. Se os mega empresários estão pensando em você ou neles próprios. Se o tratamento dado a eles é ou não diferente ao tratamento dado a nós, cidadãos comuns.
é para pensar. Você pode concordar ou não. Eu só trago essa informação para você pensar, porque amanhã ou depois você pode precisar de um medicamento através do SUS, precisando de uma decisão judicial. Ou você ou alguém da sua família. Pense, reflita, com carinho. Não precisa concordar, tá bom? Mas só pense. Vamos lá, pessoal, com notícias da nossa região agora. O prefeito cassado de Boituva. Vamos lá para Boituva. O Fernando Lopes da Silva, PSDB, que foi cassado, ele voltou ao cargo ontem, quinta-feira, depois de conseguir uma liminar na justiça. Essas liminares na justiça, não? Ele e a vice-prefeita Maria Nazaré, da Guia Azevedo, do PRB, reentraram pelos fundos da prefeitura. Por quê? Estão com vergonha? Cabecinha baixa? Tem que entrar pelo fundo, né? Vergonha! Eles passaram as primeiras horas da manhã de ontem numa reunião com os secretários. O prefeito disse que vai realizar o levantamento de documentos e decretos assinados durante os quase 2 meses que esteve fora da prefeitura. Enquanto isso, coisa nova para a cidade não anda, né? Segundo o Fernando, desde o dia 20 de fevereiro, 52 funcionários, entre secretários e comissionados, foram exonerados, o que gerou um gasto ao município de aproximadamente 550 mil. 52 funcionários comissionados. Porra, tudo isso? Pelo amor... pode ter gerado gasto agora, mas futuramente pode ter certeza que vai ter economia. O prefeito de lá disse o seguinte: eu vou chamar meu secretariado financeiro e vamos ter que dividir o prejuízo do município. Vai dividir tudo no lombo do povo, né, prefeito? O dinheiro saiu do cofre público e terminamos o ano com muita gente reclamando em relação aos buracos da rua. Mas não tínhamos dinheiro. Essa desculpa todo mundo conhece por aqui também. O prefeito de Boituva disse ainda: nossa programação era em janeiro que entrasse o valor dos impostos para começar a trabalhar, mas a Câmara não aprovou o orçamento. Em fevereiro começou a movimentação, ficamos fora, então perdemos 4 meses, disse ele. Quarta-feira passada, né, nessa quarta, dia 10, houve uma movimentação na prefeitura quando o Fernando tentou retomar o cargo. Segundo a assessoria dele, foi necessário acionar até a Guarda Civil Municipal para abrir a porta do gabinete, depois que a então prefeita Maria Nazaré se trancou na sala. Que coisa, meu Deus! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair! Se gosta de porrada! Se vai sair, se gosta de porrada! Eu desisto! Meu Deus do céu! Que mico, não? De acordo com a assessoria da Maria Nazaré, ela não havia sido notificada oficialmente da decisão do Tribunal de Justiça e, por isso, continuaria trabalhando no gabinete. Vale lembrar que o prefeito lá de Boituva é suspeito de cometer irregularidades na contratação de empresa que faz uso aliás, o serviço de limpeza da cidade. Ele teria cometido irregularidade para contratar a empresa. Aí uma comissão processante investigou o caso e o relatório final foi lido e votado em uma sessão dividida em 2 dias. Os vereadores votaram as 5 infrações político-administrativas apontadas no relatório e que poderiam resultar na cassação do prefeito por improbidade administrativa. Foi feito isso, a Justiça depois deu essa liminar e agora a Câmara diz que vai ingressar com um pedido para tentar derrubar a liminar, para recorrer para a decisão e manter o prefeito realmente cassado. Vamos ver como é que vai terminar essa novela lá em Boituva, né? Eu acho que vai longe ainda. Bom, pessoal, falando em contas, em justiça e coisa e tal, falei agora em coisa e tal, igual o professor Vila lá da Rádio Jovem Pan. Grande abraço para a galera da Rádio Jovem Pan lá. É o grande professor Vila. Contas de 2017 aqui de Porangaba. Saíram as contas, a prestação de contas do tribunal, o relatório do Tribunal de Contas referente a Porangaba no ano de 2017.
Você lembra que esses dias a gente falou, vamos aguardar, saiu, parece que chamou o negócio. Eu falei a semana passada e já saiu nessa semana. Eu falei, vamos aguardar o Tribunal de Contas, ver como é que vai ficar realmente as contas de Porangaba em 2017, em 2018, para daí a gente poder falar se está tudo em dia ou não. Bom, eu vou adiantar para você aqui, deixa eu colocar já aqui o Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas aqui de Porangaba, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas das contas de Porangaba, dizendo o seguinte, que as contas de Porangaba estão em dia. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, o Tribunal de Contas deu parecer favorável às contas aqui do nosso município. Aí, ó, TC 006509.989.16, contas anuais, Prefeitura Municipal de Porangaba, exercício 2017, assunto prestação de contas à administração financeira, orçamentária e patrimônio do município. Prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, depois vem o nome dos advogados, depois a procuradora do Ministério Público, a Renata Constante Sestari, e a fiscalização, o R9DSF2. Vamos lá para o visto relatado e discutido nos autos? Então vamos lá. Pelo voto do conselheiro, Silvia Monteiro, relatora, e dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Dimas Ramalho, da segunda Câmara, em sessão de 12 de março de 2019, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Porangaba, exercício 2017, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal com determinação à fiscalização, ou seja, existem outros atos que ainda estão pendentes de aprovação, mas nas contas, na parte financeira, orçamentária e patrimonial, está aprovado. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: a aplicação no ensino de 26,51%, recursos no Fundeb aplicados no exercício de 100%, aplicação na valorização do magistério 63,85%, despesas com pessoal e reflexos de 42,90%, aplicação na saúde de 25,57%, execução orçamentária com superávit de 0,98%. Ou seja, ainda diz que sobrou dinheiro nos cofres públicos no ano passado. Se sobrou dinheiro, por que não está fazendo obra nas ruas? Sobrou dinheiro, então se tem superávit, por que não está fazendo nada nas ruas? Mas enfim, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para as contas de 2017 é de aprovação. Contas de 2017 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parabéns à atual administração pela aprovação das contas de 2017. Aí o pessoal da situação vai falar o seguinte, aliás, o pessoal da oposição ao prefeito vai falar o seguinte: o Wellington, você não tem que dar os parabéns à prefeitura, à administração, por ela ter apresentado as contas regulares em 2017. Isso aí não é nada mais do que obrigação da prefeitura. Eu sei disso, mas diante da administração que nós estamos tendo, que não consegue fazer o básico do básico, um feito como esse merece parabéns, merece champanhe, rojão. Aliás, tem que soltar muito rojão, tem até fogueteiro oficial a prefeitura, né? Dona Regiane, o filho da senhora era do movimento? Era, sim, senhor. Ele era fogueteiro. Então tem que soltar rojão, tem que comemorar o máximo possível, já que diante do básico, a atual administração deixa a desejar. Tô falando mentira? Para você que fala, o Wellington tá mentindo? Não tô mentindo não, vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa aqui que prova que o básico do básico a prefeitura não faz direito. Você lembra dessa estrada aqui que eu falei na quarta-feira, né? Olha o jeito que estava, depois das chuvas. Essa estrada ali fica em frente à IQP, Indústria Química Porangaba, ao lado da Sofás e Colchões, ou para quem não conhece, Serraria Carvalho, né? Essa estrada aqui fica em frente a duas empresas, fica na passagem de duas empresas, olha como estava.
A prefeitura arrumou. Na quarta-feira já estava consertadinho. Aí você fala, ah, ficou bom o serviço, né? Aí é que eu digo, não faz o básico do básico, bem feito. Ó como é que ficou. E se isso é serviço que se apresente? Tem dificuldade de fazer o básico do básico. Por isso que quando faz, a gente tem que dar parabéns, soltar rojão, comemorar e fugir da chuva. Porque chove depois, chove muito quando faz uma coisa certa. Então olha como é que ficou, ó. Parece que jogaram isso daqui com carrinho de mão e espalharam com uma enxada. Vê se isso é serviço que se apresente. Não é. Ah, melhorou em detrimento do que estava. Melhorou. Oh. Mas a próxima chuva forte que der, você acha que esse pouquinho de pedra que está aqui tem mais terra do que pedra? Você acha que vai aguentar? Não vai. Aí manda a máquina de novo lá. Gasta diesel para locomover máquina e caminhão para lá, para jogar isso daqui de pedra e espalhar desse jeito. Bom, pessoal, vamos esperar também que façam bem feito o básico do básico na rodoviária de Porangaba. Eu coloquei o texto, eu falei no jornal de quarta-feira, no jornal em vídeo que você deve ter acompanhado aqui de quarta-feira, eu falei e mostrei as imagens. Vou mostrar as imagens de novo para você. Assista aí com a gente. E eu já fui na prefeitura. Que absurdo. Não. Pois é, pessoal, mostrei essas imagens e falei da situação da rodoviária de Porangaba, né? Aí eu coloquei o texto também no nosso jornal. Por que eu coloquei o texto? Porque tem um jornal aqui que nas 2 últimas semanas copiou o texto do nosso site e não deu os créditos. Então eu coloquei esse texto aqui para que eles copiem também e publiquem na sua edição impressa. Não precisa dar os créditos, mas vai lá, copia e cola também no jornal. Esse texto que eu escrevi aqui, ó. O último final de semana e começo dessa semana foi de chuva em Porangaba e municípios da região. Apesar de não terem sido chuvas absurdamente fortes, nossa cidade sentiu o impacto e um dos locais com mais transtornos foi o abrigo da rodoviária municipal. No início da noite de sábado, o tempo virou e ficou completamente nublado, com nuvens muito carregadas e negras, acompanhadas de fortes rajadas de vento e uma pancada forte de chuva, que depois perdeu a força, mas se arrastou por toda a noite. Segundo as informações passadas por usuários da rodoviária e a reportagem do Cubo Notícias, no início das chuvas, durante a ventania, uma chapa de metal que estava solta do telhado, do terminal, se desprendeu com a força do vento e foi parar no meio do pátio onde transitam e estacionam os ônibus. O objeto poderia ter voado até a Avenida Cristino Manuel de Miranda e atingido um carro, ou um transeunte que poderia estar na calçada. Durante as chuvas, as calhas da rodoviária, provavelmente entupidas, começaram a transbordar e cascatas se formaram, descendo pelas paredes de todo o terminal e invadindo inclusive o guichê da empresa de ônibus, como você assistiu na imagem, obrigando a funcionária a retirar papéis e equipamentos dos seus respectivos lugares. As imagens que você assistiu com certeza mostraram que o problema se repetiu na manhã de segunda-feira. Tá bom, pessoal? É o básico do básico que tem que ser feito. O texto está no nosso site, tá, ô pessoal do jornal?
Vocês podem copiar, colocar na edição impressa do jornal de vocês para distribuir aqui na cidade. Distribuir daquele jeito, né? Jogando no meio da rua, né? Aí vocês podem pegar e colocar no jornal de vocês e não precisa colocar crédito. Não precisa colocar que o texto é da gente, tá? Mas coloque esse texto. Duvido. Duvido! Pessoal, repetindo o que eu falei também na quarta-feira. Cadastramento biométrico. O cadastramento biométrico tem que ser feito aqui no município de Porangaba, é obrigatório para todos os eleitores, né? E também a revisão do eleitorado. Então aproveite e faça os dois procedimentos, cadastramento biométrico e a revisão, né? Já pode ser feito aqui na Casa do Cidadão de Porangaba. Agendamento pode ser feito pela internet, tem que agendar antes. Mas agende aí, www.tre-sp.jus.br, ou pessoalmente, você pode pessoalmente fazer o agendamento lá no posto do cartório eleitoral de Porangaba, na Casa do Cidadão, Rua Marisa da Silveira Machado, 66, Vila São Luís, de segunda a sexta-feira. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado, e com o título cancelado você não pode obter empréstimo em banco público, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino, inscrever-se em concursos públicos, obter o passaporte. Vão acabar com o concurso público, segundo as informações aí, né? Concurso público federal, pelo menos, parece que vai ter um belo de um corte aí. Obter o passaporte, tá muito fácil também viajar para o exterior. Todo mundo tá tendo dinheiro pra caramba para viajar para o exterior, todo mundo tá precisando de passaporte. Eu vou embora! Eu recebi um sinal! Eu vou embora! Pode me abduzir que eu vou embora! Enfim, mas tem que fazer a biometria. Para fazer a biometria você precisa levar os seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência. E o cadastramento é obrigatório, tem que ser feito até o dia 4 de dezembro de 2019. Ok? Essas são as informações de hoje, também as opiniões, os comentários, e enfim, bom final de semana para você, ótima sexta-feira, fique com a santa paz de Deus e a gente se fala na próxima edição do nosso Jornal ACN. Um grande abraço.